filho de Francisco Caracas Sobrinho e Francisca Cabral Caracas. Nascido em Pacuti, a 9 de novembro de 1907. Nós chegamos aqui em Itália em 1912. Fomos morar na rua do Sampaio, nós fomos morar lá. Fui morar na casa alugada, com todo mundo na casa alugada. A gente foi para a casa alugada. Morei lá, meu pai arranjou um emprego para ele, arranjaram para ele, ali na Praça do Ferreira, livraria, parece que era livraria cearense. Ele foi trabalhar na Praça do Ferreira, ali onde é o São Luís, para comer. Aí uma tia, uma prima da mamãe, dona Tinha Pontes são parentes nossos. Arranjou com o doutor Henrique Eduardo Couto Fernandes, do Maranhense, que era diretor da Rede de Aviação Cearense, arranjou emprego para mim na rede. Eu ganhava 30 reais na Samaritana, fui ganhar 60 na rede. Dobrou. 60 dobrou. Eu fui transferido para Aurora. Eu, com 13 anos, estava em Aurora, no meio dos cangaceiros. Não, era assistindo. Sim. O Padre Cícero, o pessoal não sabe o que está dizendo, não. Os pessoal dizem que o Padre Cícero nem era um bandido, nem era um santo. É sempre comum. Foi, à época, um diretor importante, um funcionário importante da consolidação da rede ferroviária no Ceará. Ele tinha uns depoimentos sobre o Padre Cícero, não muito minudentes, mas ele conheceu realmente, não apenas o Padre Cícero, ele conheceu aquele tempo. E ele trabalhou no Cariri e ali ele teve convivência com personagens ilustres da nossa história, pelo menos de alguns fatos em que ele, pelo menos, acompanhou, se eu não estou enganado, relativos a Lampião, ao Padre Cícero. E começou a trabalhar muito cedo. Então esse pessoal que viria a morrer, como Juvenal Galeno, o Rodolfo Teófilo, Padre Cícero, Lampião, Floro Bartolomeu, esse pessoal desse tempo, Demócrito Rocha, tudo ele conheceu, ele conviveu com todo esse pessoal. Ele era um atuante, funcionário, porque além das atividades profissionais dele, que eram na área administrativa, ele teve uma visão de que aqueles empregados, principalmente lotados na oficina do Urubu, que é a oficina Demóstenes Rocket, poderiam, em determinados momentos, se integrarem numa atividade de esporte. Veio a ordem do Rio para fazer serviço extraordinário nas oficinas do Urubu, para preparar carros para transportar a nossa riqueza, pronto. Sim. Aí nesse intervalo, né? Aí quem morava ali perto, trabalhava ali e tal, e via quem morava perto. Quem morava longe, na quilômetro 8. Aí fizeram um timezinho para jogar todo dia. Bem, na época, a RVC designou que os funcionários fizessem um turno extra, né, no final da tarde, porque existiam aí demandas operacionais nos vagões, enfim, nas locomotivas, que precisavam iniciar num período quase que noturno, né, ali por volta de 17, 17h30. E entre esses intervalos do período vespertino e do turno extra, os funcionários do ferroviário costumavam bater uma bolinha ali no gramado, né, na relva, que eles acabavam limpando para fazer um jogo de futebol, né, para passar o tempo. Muitos moravam onde hoje fica Calcaia, né, quer dizer, de certa forma havia uma certa distância de locomoção, então eles não iam em casa e ficavam direto.
E eles definiram, inclusive, 2 times baseados na relva, né? Mata Pasto e Jurubeba. E o Valdemar Caracas teve essa sagacidade, ele percebeu isso como um movimento social, né? E desses 2 clubes ele fundou o Ferroviário. E ele sempre pensou, né? Ele sempre dizia que quem fundou o Ferroviário foram os operários, né? Ele apenas tratou de organizar. Né? E como toda história, né? O que fica é aquele que tem o discernimento de organizar, de padronizar, definir as cores, né, de constituir um estatuto. Ele teve toda essa preocupação. Do Ferroviário, ele reduzia a glória de ter fundado o Ferroviário a coisa mais simples do mundo. Ah, eu fui para lá, havia o não sei o que e o Jurubeba, não sei o que, era 2 turmas que jogavam, e eu reuni o pessoal, disse, agora vai ser o Ferroviário, não sei o quê. Estava eu, fulano, Beltrano, ele simplificava aquilo em 2 minutos de conversa. A glória dele era ter fundado o Ferroviário. E ele queria, na realidade, esperar mais 6 meses para isso, porque seria exatamente no aniversário dele, 9 de novembro. Só que ele até dizia que tem coisas que simplesmente você não pode esperar. E nessa questão aí, ele acabou oficializando a fundação do Ferroviário em 9 de maio de 1933. E o Ferroviário passou a jogar nos subúrbios, né? Jogar na própria Liga Suburbana, foi campeão em 1935 da Liga Suburbana. Houve períodos aí em que ele estava mais próximo, às vezes ele se afastava, né? O Valdemar Caracas sempre contava que ele tinha, pelo fato de ele ser uma pessoa muito simples, muito popular, né? E muito respeitada na RVC, ele não gostava muito dos doutores. Então ele sempre tinha atrito com os doutores, porque ele achava que os doutores queriam saber mais do que ele. Futebol era uma coisa que, quanto menos você enfeitar, mais fácil fica, né? Os operários teriam fundado o Ferroviário e ele tem um texto dele duro, que ele... Isso é uma coisa marcante, porque eu quero deixar isso muito claro. Ele era rígido, organizado, duro, mas uma pessoa muito sincera e boníssima. A rigidez que eu falo aqui do Valdemar Caracas não é do ponto de vista da grosseria, não é do ponto de vista de alguém agressivo, pelo contrário. Agora, as coisas com ele eram muito pampão, queijo, queijo, ou seja, não tem essa de que é assim e pronto e acabou. Então ele disse que ele disciplinou, digamos assim, a turma que queria só bater racha e tal, e a partir daí organizou o Ferroviário. É tanto que ele não se reivindicava de fato o fundador. Ele disse, o Ferroviário foi fundado pelos os operários, eles fizeram surgir o Ferroviário, mas ele disse que educou aquela criança, digamos assim. Ele disse que educou, que colocou nos eixos. Ele escolheu o nome Ferroviário, né, por uma razão óbvia, né, por conta dos trilhos, né, da ferrovia. Mas ele tinha uma dúvida, ele estava entre Ferroviário e Ferrocarril, que inclusive é um time da Argentina. E acabaram escolhendo o Ferroviário. No início o Ferroviário Futebol Clube, mas ele não queria que o Ferroviário se limitasse somente a atividades de futebol, né? E ele mesmo mudou para Ferroviário Atlético Clube. Até porque as iniciais FAC seriam equivalentes a um time que ele também tinha simpatia. Valdemar Caracas tinha time em todos os lugares, no Rio ele era Fluminense, né? Em outros locais ele tinha outros clubes, e no Maranhão ele tinha o Fabril, que era FAC. E ele batizou de FAC e escolheu as cores, né, vermelho, preto e branco, em uma homenagem ao São Paulo, porque em São Paulo ele torcia São Paulo Futebol Clube. Na realidade, antes mesmo do São Paulo ser São Paulo Futebol Clube, que só aconteceu em 1935, ele já torcia as cores do time que deu origem ao São Paulo, que era vermelho, preto e branco. Então ele fez essa homenagem. Quando o São Paulo se consolidou já nos anos 40, 1942, como uma grande força do futebol paulista, aí o Valdemar Caracas resolveu de uma vez por todas até trocar o uniforme do Ferroviário, trocou o escudo e padronizou tudo igual ao São Paulo, uma homenagem. Ele, além de ser o fundador, é o primeiro treinador campeão e, digamos assim, de ter tornado o Ferroviário um time realmente profissional. O Ferroviário é fundado em 33, ganha o primeiro título em 45, e aí tem uma fase muito interessante, final dos anos 40, dos anos 50. Ele tinha a RVC, como ele mandava no departamento dele na RVC, ele fazia algumas barganhas, né? Ele pegava pessoas que jogavam no subúrbio, que eram bons jogadores, e trazia para o Ferroviário oferecendo um emprego na RVC. E aí aos domingos ele liberava, sábados, domingos ele liberava esse pessoal para jogar. E aí ele trouxe eletricistas, bombeiros hidráulicos, enfim,
todo tipo de profissão que você imaginar, dessas mais básicas, né, mas do cotidiano, ele tinha encanador, pessoas de departamento de limpeza. Ele trazia, colocava na RVC como funcionário e pagava inclusive um adicional para esse pessoal jogar no fim de semana. O Valdemar Caracas foi fundador, treinador, foi dono, botou gente para dentro, botou gente para fora. Isso foi numa época onde você podia dizer o faz tudo, né? Ele tem uma crônica aí que ele diz o seguinte: fui tudo no Ferroviário, fui babá, fui treinador, fui fundador, fui quem deu comida, quem cuidou, quem deu carinho, só não fui presidente. Ele dizia, não fui porque nunca quis. Essa sempre foi a justificativa dele. Ele achava sempre que o Ferroviário podia ter nomes de maior envergadura, ele sempre foi uma pessoa muito simples. E ele sempre acabava optando por outros nomes, né, para presidir o Ferroviário. Mas sempre foi muito, na época dele, ele sempre foi muito influente no Ferroviário. O fato de dizer que ele não assumiu a presidência, que é verdade, não quer dizer que ele não tenha tido influência no Ferroviário como alguém muito importante da rede e como membro, como o fundador do Ferroviário. E o Ferroviário passou a crescer como uma entidade de esporte. E cresceu tanto, e teve tanta organização, que foi em determinado momento chamado o Clube das Temporadas, porque vencia todos aqueles que para que vinham jogar. Então, esse era o Valdemar Caracas. Agora, um fato também é inegável. Os 9 títulos do Ferroviário, ele viu todos. Então, isso é um privilégio. São poucos os torcedores, não só viu, acompanhou os 9 títulos do Ferroviário, como foi protagonista do primeiro como treinador e como alguém influente no time de outros tantos. Então, isso é uma marca. Então, ele está, digamos assim, ele está no ineditismo de títulos do Ferroviário de todos. E nós tivemos até hoje, o Ferroviário foi o único time campeão de renda, de disciplina e invicto em 1968, quando ele era administrado lá pela Refesa. Invicto, disciplina e de renda. Isso aí o que foi? Foi uma filosofia do Valdemar Caracas. Nessas andanças, em abril de 36, ele acabou sendo eleito vereador, né? E ele foi eleito, com certeza, por conta da representatividade que ele tinha dentro da classe ferroviária. Ele teve 167 votos na eleição de 36 para vereador. Ele foi, inclusive, o segundo vereador mais votado dentro do partido dele, o Partido Conservador. Para você ter uma ideia, o vereador mais votado teve 216 votos, Manuel Paulino de Moraes. E ele entrou entre os 15 vereadores que foram eleitos naquela eleição, né? E ele muitas vezes contava muito chateado que depois o Getúlio Vargas cassou o mandato, né? Em 37. E foi uma das maiores frustrações que ele teve, foi essa saída abrupta da vida política dele. Ele participou ativamente desse período e acho que depois disso tem a subprefeitura também da Parangaba, ele não atuou mais politicamente, eu acho que ele já estava afastado há um bom tempo. Mas me falou de nome de ruas que ele quem estabeleceu, inclusive ali no Mudubim. E o interessante é que ele lembra praticamente de todos esses personagens da sua época. Ele apresentou o projeto para a rua, Avenida Monsenhor Tabosa. O padre Tabosa foi homenageado por ele, que depois virou Monsenhor Tabosa. Ele foi vereador naquele período em que o Getúlio assumiu a presidência da República indevidamente. E o Valdemar Caracas não curtia muito essa faceta do Getúlio Vargas. Quando mudaram o Campo do Prado para estádio
presidente Getúlio Vargas, né, o famoso PV, ele foi contra, protestou veementemente. Ele sempre contava que, na opinião dele, o estádio deveria se chamar Capitão Juremir Pires de Castro, que era um gaúcho que havia vindo para Fortaleza e foi durante algum tempo gestor do futebol cearense, né, na Associação Cearense de Desportos. Era um desportista nato, uma pessoa que se dava muito bem com ele. Ele até brincava dizendo que o maior desportista cearense que ele viu aqui no futebol cearense todos os tempos era um gaúcho, que era o Capitão Juremir Pires de Castro. Ele era uma figura obrigatória nas rodas políticas, nas rodas sociais. Ele foi fundador do PSB, entendeu? Partido Socialista Brasileiro. Ele foi fundador. Ele sabia tudo do Partido Socialista Brasileiro. A primeira versão do Partido Socialista Brasileiro. Ele dizia que até na imprensa ele participava, porque ele achava que, à época, havia necessidade de uma voz na imprensa que falasse o correto. Ele é sempre reconhecido como o primeiro cronista esportivo do estado do Ceará, na PR9, né? que hoje é a Rádio Clube, né? Que fica ali na Avenida Antônio Salles, esquina com Vigílio Távora. Aquela emissora ali foi onde ele, nos anos 30, deu os primeiros passos, né? como comentarista esportivo, né? Fazendo dupla com grandes nomes aí da radiofonia cearense. Ele sempre falava em Paulo Cabral, enfim. Vários nomes aí que ele citava como amigos, né? Que trabalharam com ele na rádio, que juntos inventaram bordões que até hoje são repetidos aí pelos narradores mais jovens. Por isso ele é considerado o primeiro cronista esportivo. Esse programa falava das coisas do esporte, obviamente que em especial do futebol. Então ele foi essa referência, depois passou a escrever crônicas, isso já mais recentemente, para ser lidas em emissoras de rádio, e tem um livro que conta essas crônicas, se eu não estou enganado, na Rádio Cidade, e sempre foi uma referência para toda a crônica esportiva, né? Como, digamos assim, um fundador. Chegava no estádio, era aquela alegria, todo mundo, seu Valdemar, todo mundo querendo tirar foto. Quem não conhecia os mais novos, a turma apresentava isso aí, é o Valdemar Caracas, que é o fundador do Ferroviário, que é o nosso primeiro cronista esportivo. Então ele teve uma atuação extremamente marcante, porque ele teve uma atuação importante, que ele tirou o futebol, pelo menos a divulgação do futebol. Aliás, ele não tirou, ele colocou em um lugar que era de destaque. Naquela época o rádio era o maior veículo de comunicação. E não havia um momento especializado para a divulgação do esporte, do futebol. E ele fez isso. Então isso é um mérito muito grande. Para nós, cronistas esportivos, ele é um ponto de referência, porque ele foi o primeiro brasileiro cearense a comentar futebol numa estação de rádio. Também pertenceu à imprensa escrita. Ele tinha o jornal O Combate, onde ele e meu pai estavam lado a lado. Ele tinha essas histórias engraçadas e ele sempre repetia isso para as pessoas. Uma das histórias que ele contava mais, por exemplo, era logo no início da atividade dele no Ferroviário, o Ferroviário já disputando a primeira divisão do Campeonato Cearense em 1938, ele contratou um estivador do Porto chamado Tomé e colocou o Tomé para jogar aos domingos nos campos de subúrbio, né, onde o Ferroviário disputava as partidas. E ele acertou uma gratificação por jogo, né, para o Tomé. Só que o Tomé tinha uma obrigação, como ele era atacante, ele tinha que fazer gol. E no primeiro jogo o Tomé não fez gol, mas terminou o jogo, o Tomé foi lá pedir o dinheirinho dele, recebeu porque participou do jogo. No segundo jogo o Tomé não fez gol, foi lá e recebeu o dinheiro. No terceiro jogo teve um pênalti para o Ferroviário, o Tomé bateu e perdeu.
Aí o Tomé, no final do jogo, foi lá pro seu Caracas e perguntou: seu Caracas, minha gratificação. E se você quer gratificação, por quê, rapaz? Você não fez um gol ainda perdeu um pênalti. Você está multado no valor equivalente ao seu salário. Você não recebe nada hoje, porque perdeu o pênalti. E nós conversávamos horas a fio exatamente sobre essas coisas. Nós conversávamos sobre meu pai, sobre José Martins Rodrigues, sobre Faustino de Albuquerque, os ex-governadores, sobre Raimundo Girão, Demócrito Rocha. É como se eu conhecesse esse pessoal todinho, porque ele tinha um linguajar fotográfico sobre o passado. Ele é que adorava ir para os Raimundo Queijo, e os queijos do Raimundo Queijo que eu comi, era ele que trazia para mim. Ele trazia para mim. Ele trazia queijo, aquele queijo bom, bonito, ele trazia, mandava o Raimundo Queijo escolher o melhor queijo e trazia para mim. Eu conversava muito com ele, era em outros locais, era do Caravelle, ele era frequentador do Caravelle, ele gostava de ir para o Caravelle. Era na banca do Bodinho, todo domingo, nós invariavelmente estávamos lá. Primeiro ele se emocionava muito quando falava de alguns amigos que já tinham partido, como Telmo Bessa, se eu não me engano foi presidente ferroviário, falava de forma muito emocionada. E, obviamente, da sua esposa, Dona Nete, que ele era muito apaixonado até o fim da vida, muito cuidadoso com ela. Ela faleceu antes do seu Caracas. Ele tinha uma vinculação muito grande que eu pensei que ele não resistisse à morte dela. Eu digo, ela morre num dia, ele morre no outro. Mas não, mas ele sublimou aquilo e é como se ela fosse viva. Ele não tinha muita carência da presença de outras pessoas, não. Quando ele não tinha mais a mulher, então pouco importava. Ter gente, não ter gente, pessoa perto dele ou longe dele, não interessava muito, não. O negócio dele era a mulher dele mesmo. Entendeu? Quando ela partiu, partiu. E ele se conformou. Ele não lamentava muito, não, porque ele achava que ia logo. Ele viveu mais do que ele esperava. Ele tinha o Valdemar Caracas, apesar de uma família grande, a família Caracas é grande, mas a família dele mesmo é pequena, não é? A família dele era muito pequena. Ele tinha uma veneração pela Wanda, né? A Wanda para ele, a minha filha Wanda, ele enchia a boca de Wanda. E ele era muito... Agora ele era teimoso, ele gostava de implicar. Ele implicava com o pessoal dele, sabe? Às vezes parecia grosseiro, mas aquilo era uma maneira de brincar. Ele era muito família. Em 2007, quando ele teve o centenário dele, a Associação dos Amigos do Ferroviário, né, que é uma associação de torcedores, fez uma homenagem a ele, colocou um busto dele no primeiro piso do alojamento do Ferroviário. Foi uma festa muito bonita, né? Acho que tinha umas 150 pessoas naquela ocasião. Foi um sábado à tarde, quer dizer, foi um dos momentos em vida, uma homenagem muito, muito bonita que ele mereceu. Muitas homenagens recebeu, a Câmara Municipal restabeleceu o decoro dele, enquanto parlamentar, enquanto aposentado mais antigo da Previdência também recebeu homenagens, enfim, em vários jogos, e acompanhar os jogos do Ferroviário ali da tribuna, não era nem da tribuna, ele acompanhava do banco de reserva mesmo, ele sempre tinha um lugar especial lá, e sempre muito querido e abraçado pelos torcedores, não só do Ferroviário.
Olha, Valdemar Caracas era uma figura, certo? Quem não teve a oportunidade de conhecer o Valdemar Caracas na sua cadeirinha de balanço no apartamento dele contando as histórias, no Raimundo dos Queijos ao domingo, nos Jogos do Ferroviário embaixo do Cajueiro, no Zica Cabral, perdeu uma grande figura. Uma pessoa simples, humilde, de uma representatividade social que pouca gente teve na cidade ao longo dos anos, de uma pessoa com um caráter desportivo invejável, uma pessoa extremamente disciplinada que não admitia a mentira, não admitia a falcatrua, não admitia enganar para conseguir se dar bem. Era uma pessoa que doutrinava os times do Ferroviário no início pela honestidade, né? E, enfim, criou sua filha, depois seus netos, seus bisnetos, enfim, teve uma linha muito retilínea em termos de honorabilidade mesmo. Então ele tem muita importância como cidadão, como pessoa humana, como desportista, como político, como jornalista, como radialista. Ele foi assim uma espécie de traço de união entre muitas atividades da vida do século passado. Ele viveu muito, foi muito importante. Eu vejo que Valdemar Caracas vai estar sempre associado à crônica esportiva cearense, à política cearense, ao ferroviário eternamente e, claro, ao futebol cearense. Não existe como você separar esses 4 setores da memória do Valdemar Caracas. O Valdemar Cabral Caracas representa a crônica esportiva, ou seja, a comunicação, representa a política e representa o esporte. Então ele é alguém muito importante para a cultura cearense, especial de Fortaleza, né? Onde ele viveu muito intensamente nas suas andanças como funcionário da rede de viação cearense. Ele gostava muito de ler e acompanhar as coisas da Estrada de Ferro. Primeiro, uma identificação com o pensamento dele, né? Quer dizer, ele não era conflito com ele mesmo, não é? Se eu estou vivendo 105 anos, eu tenho uma coerência, uma afinidade com o meu pensamento. E segundo, se ele foi tão dinâmico na empresa onde ele trabalhou, tão dinâmico na crônica desportiva, tão dinâmico na sua vida familiar, ele deve ter sido, a vida dele deve ter sido rica. Pelo menos para ele mesmo, ele deve ter tido um conforto muito grande. A importância dele é grande, porque é a história de uma testemunha da história. Salve, salve FAC, é o time dos maiorais, que é Ferroviário Atlético Clube, o dono das iniciais. Somos companheiros inseparáveis na alegria e na tristeza, com este vermelho, preto e branco que traz o símbolo da beleza. Vamos marchar para a luta, continuar nossa jornada.